Muitos de nós sofremos muito no passado. Fomos rejeitados, ou traídos, ou enganados. Um projeto faliu, algo desastroso, um trauma aconteceu na nossa vida. E o passado é algo que nós não queremos visitar. É um lugar que nós não queremos visitar. Mas hoje, no dia 14 de 100 do nosso propósito, Deus nos convida a voltar ao passado para entendê-lo. Vamos a isso? O apóstolo Paulo passou por muito do que nós já passamos. Ele foi açoitado, mentiram sobre ele, inventaram coisas dele, o que ele falava era deturpado, foi preso, foi açoitado, sofreu naufrágio, perseguição, serpente picou, quantas e quantas coisas ele acumulou de experiências difíceis, desafios mesmo na vida dele. No entanto, o apóstolo Paulo olha para esse lugar, visita esse passado com o olhar de quem entendeu o propósito de Deus em cada situação. Sabe? É bonito de ver na carta de Filipenses, capítulo 1, verso 12, quando Paulo fala para a igreja bem assim: eu entendo que tudo que eu vivi, tudo que me aconteceu, colaborou para que a propagação do evangelho chegasse inclusive em lugares que não chegaria se eu não estivesse lá. Ele fala mais ou menos isso. E ele dá testemunha ali que a guarda do palácio está ouvindo a palavra de Deus, está conhecendo Jesus através da prisão dele. E que, inclusive, muitos estão tendo a sua fé fortalecida por conta do testemunho dele. Semelhantemente a isso, nós temos o exemplo de José. José foi vendido pelos irmãos, foi dado como morto, foi preso, passou por tantas situações difíceis, E quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 50, verso 20, José diz assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Que capacidade é essa? De onde vem essa capacidade de nós voltarmos ao nosso passado e entender que toda dor que nós passamos faz parte de um propósito de Deus? Que a nossa vida não está ao acaso, que Deus é acima de qualquer circunstância e de qualquer situação que porventura nós tenhamos passado e que nos causou muita dor. Tal como Paulo e José, Deus nos convida hoje a olharmos para o nosso passado, a visitarmos esse lugar que talvez nós já não visitamos há muitos e muitos anos. Mas Deus está nos convidando hoje a olhar para trás e enxergar esse lugar aos olhos dele, na perspectiva divina. Deus quer colocar a mão naquele lugar que a gente acha que nós fomos fracassados, que nós fomos rejeitados, que nós fomos humilhados. Deus quer ressignificar esse olhar. Deus quer ressignificar essa dor. Deus quer ressignificar essa vivência que talvez nós enxergamos de maneira tão equivocada durante tanto tempo. Deus está dizendo assim: ei, assim como eu fiz na vida de José, assim como eu fiz na vida de Paulo e como eu fiz na vida de muitos, Joanas, Marias, Madalenas, Margaridas, Josés, Manuéis, assim como eu fiz na vida de tanta gente, eu fiz na sua também. Você só precisa enxergar isso à luz do que eu fiz. Queridos, confiem que cada luta, cada dificuldade, cada sentimento de fracasso, inclusive, que nós tivemos, foram ingredientes que Deus colocou nessa massa que Ele queria transformar num grande projeto. São ingredientes para formar esse barro que você é hoje. E, na verdade, nós ainda não estamos prontos e acabados. Deus ainda tem muita coisa para fazer em nós, através de nós, para a glória dEle. Mas tudo isso que aconteceu e o que ainda vai acontecer tem colaborado para que esse vaso tenha a forma que Ele quer que nós tenhamos. Amém?